Bom dia, turma 901. Estamos nós reunidos aqui novamente, graças a Deus, né? Para fazermos uma revisão e uma correção das páginas iniciais, né? Referentes àquele primeiro texto que foi dado no livro, chamado Os Olhos que Comiam Carne, que faz parte do conto de terror, certo? Então vamos lá fazer a correção direitinho. Número 1. Compreendendo o texto, né? Página 15, número 1. O texto que você leu apresenta as características que você imaginou encontrar em um conto de terror. Bom, eu não sei se todos gostam, né, desse tipo de gênero, mas muitos ficam atentos quando assistem um filme ou leem um livro relacionado a terror, né, que causa arrepio, calafrios, nervosismo, né, medo, pavor. Então, por exemplo, nesse texto aí, é o texto que fala de um escritor que vivia uma vida calma, né, dentro de sua casa, trabalhando, criando o quê? As suas histórias para formar o quê? Um livro para lançamento, e ele passava noites e noites a fios, né? Quase sem dormir. Às vezes, na descrição aí, refere-se aos olhos dele vermelhos, ou seja, não dormia, né? Só observando na escrita direto. Então, nesse texto aí, a resposta é sim. O terror aí encontra-se na transformação do escritor, que possui problemas na vista, fica cego, tenta fazer uma operação e no final a operação não sai da forma como ele esperava. E ele acaba vendo que as pessoas em forma de caveira, né? Então, esse aí é o terror, né? A mudança do que houve para ele, né, na vida dele. Então, vamos ver a resposta. A resposta é pessoal, né? Mas vocês podem colocar dando a opinião de vocês, certo? Então, essas características, elas aparecem sim através da transformação, né, do escritor. Quer dizer, os olhos dele começaram a comer a carne do ser humano sem ele querer, né? Pergunta número 2. O personagem principal desse conto é o escritor Paulo Fernandes? Sim ou não? Sim, porque a história gera em torno dele, né? Falando dele, do problema, do problema dele e das coisas que vão acontecendo, né, no desenvolver da história. Cite as características psicológicas dele antes de ficar cego. Ele era uma pessoa dedicada, era uma pessoa querida, persistente, empenhado naquilo que desenvolvia. Ele havia gasto 14 anos na produção de uma obra literária de 8 volumes. Ele foi descrito como uma pessoa de força criadora e uma grande máquina, porque se empenhava muito no desenvolvimento da escrita. No entanto, que chegou à cegueira, né? No entanto, que os médicos avisavam: olha, você vai acabar ficando cego, forçando a vista demais, dá um tempo, descansa. Então vamos ver a resposta. Ele era dedicado, empenhado, persistente, pois havia gasto 14 anos na produção de uma obra literária de 8 volumes. Olha só, uma obra literária de 8 volumes, para vocês verem em quanto tempo ele levou para desenvolver a escrita dele. Foram 14 anos, não foi um dia só não. Ele foi descrito como uma força criadora. Força criadora por quê? Porque quanta força dentro dele e determinação para poder terminar o livro dele, né? Ou seja, uma grande máquina, né? Usando o mental dele, né? Continuando. Número 3. A cegueira do escritor não foi um acontecimento totalmente inesperado. Ele já sabia que podia ficar cego. Os médicos já haviam avisado, né? No desenvolver da história aí, vocês lendo novamente, vocês vão ver
Os médicos já haviam avisado que poderia haver uma possível cegueira no futuro, porque ele usava a vista demais. Então, sublinhe no texto o trecho que comprova essa afirmação. Coloquem aí no livro a resposta, o pessoal do caderno no caderno, tá? A resposta é: acabavam de realizar-se o que há muito prognosticavam os médicos. Essa frase aí mostra que os médicos já davam um parecer de cegueira para ele no futuro, certo? Resposta. Então a frase é essa: acabava de realizar-se o que há muito prognosticavam, o que diziam, né, os laudos dos médicos, certo? Agora, número 4. De que forma a sociedade reagiu ao saber que o escritor perdera a visão? A sociedade ficou triste, ficou abismada, não é? Ou seja, impressionada e comovida. Agora, resposta. Em sua opinião, por que ela reagiu dessa forma? Ou seja, ela quem? A sociedade. Porque ele era uma pessoa prestigiada, né? Era uma pessoa querida e as pessoas admiravam ele como escritor. Então vamos lá, resposta. A sociedade ficou impressionada e comovida, certo? Número 5. Quer dizer, a sociedade ficou impressionada e comovida porque ele era uma pessoa, era um bom escritor, tá? Completem aí. O número 5. No conto é mencionado que um grande esforço se fez para tentar reverter a cegueira de Paulo Fernando, tá? Ou seja, um grande esforço, né? Ele tentou de todas as formas para reverter essa cegueira e procurar uma solução. Letra A. Em que consistiu esse esforço? Ele soube que tinha um médico alemão no Brasil e que ia passar pelo Rio de Janeiro. Então ele foi logo procurando o quê? Fazer uma consulta com esse médico para uma possível operação, porque diziam que esse médico era craque. Ele fazia o quê? Ele fazia a cura, ele dava a cura para a cegueira. Então ele se entusiasmou, né? Então vamos ver a resposta da letra A. Levar o médico alemão, o professor Platen, ao Rio de Janeiro para realizar a cirurgia. Ele deu um jeito até que conseguiu. Letra B. O que motivou esse esforço? A condição dele, né, de cegueira. Isso que motivou. E sabendo que esse homem realizava milagres, ele quis logo, né, poder conseguir melhorar a sua visão, né, que ele tinha problema no nervo óptico. A condição da cegueira do personagem se enquadrar em uma das duas situações de reversão, o seccionamento do nervo óptico, né? Página 16. Lê número 6. Releia o trecho a seguir. O aposento permanecia escuro. Lá fora, entretanto, havia rumores de vida. Quer dizer, lá dentro do quarto dele estava escuro porque ele não estava enxergando mais nada. Na realidade, ele estava cego. Bondes passavam tilintando, quer dizer, fazendo barulhos, né? Havia barulho de carroças no calçamento áspero. Automóveis buzinavam como se fosse dia alto. E, no entanto, era noite ainda. Atentou melhor e notou o movimento na casa. Distinguia perfeitamente o arrastar de uma vassoura, varrendo o pátio. Imaginou que o vento tivesse fechado a janela, impedindo a entrada do dia. Ergueu, então, o braço e apertou o botão da lâmpada. Quer dizer, ele escutava todos os rumores, todos os barulhos ao redor, mas ele achava que era noite ainda. Mas não, ele estava cego, né? Letra A. No trecho é possível perceber que a perda da visão estimulou ainda mais um dos sentidos do escritor. Porque se ele estava cego, outro tipo de sentido dele foi mais apurado, né? Qual de seus sentidos ficou mais aguçado, mais forte? O tato, o pegar, a audição
ou o olfato? O cheirar, né? Então a resposta foi a audição, porque ele passou a prestar atenção mais nas coisas que ele estava ouvindo, né? Então agora na letra B, que palavras ou expressões empregadas sugerem esse sentido? A palavrinha tilintando, né? Produzindo o som metálico dos ônibus, dos carros. O barulho, buzinavam, arrastar de uma vassoura varrendo o pátio, que era o empregado dele que estava trabalhando, né? Então, resposta. Essas aí, ó, tilintando, ou seja, que é produzindo som metálico. Ele ouvia barulho, ele ouvia as buzinas dos carros quando buzinavam, o arrastar de uma vassoura varrendo o pátio, que era do empregado. Certo? Número 7. Na ocasião da cirurgia, o escritor tinha os olhos com laivos escuros de sangue, encharcados de sangue, de tanto ficar focando a sua vista na escrita, né? Com a reminiscência das noites de vigília. Ele não dormia, ficava só na vigília, acordado, fazendo a escrita dele, né? Para criar logo os volumes dos livros. O que essa informação revela quanto ao comportamento do personagem até o dia da cirurgia? Significa que ele não dormia, né? Ele estava ansioso, certo? Aliás, isso depois, mesmo escrevendo, quando ele ficou cego, ele ficava ansioso para a cirurgia que ele seria submetido. Revela que o personagem não dormia bem, ou simplesmente não dormia, indicando que ele estava ansioso para a cirurgia e a que seria submetido. Número 8. Releia esse trecho do conto de terror. O santo estava tão seguro do seu prestígio que se ia embora sem esperar pela verificação do milagre. O santo aí é o médico alemão. Ele era tão eficiente, ele era tão seguro na sua eficiência que ele não esperou para ver qual o resultado da cirurgia, né? Para ele fazia milagre em tudo. Ele era um sábio, né? Ele era um excelente cirurgião. Então ele foi embora sem se preocupar de como foi desenvolvido a cirurgia do escritor. Na letra A, com base no trecho acima, explique por que o médico não esperou para ver o resultado da cirurgia que realizou. Porque ele já havia realizado tantas cirurgias e todas com êxito que ele se achava o bambambam. Não quis esperar para ver, né? Poxa, será que dessa vez vai dar errado? Não. Ele era seguro de si, né? Ele fazia milagres. Resposta. Porque, como já havia realizado outras cirurgias com sucesso, achou que não precisaria esperar para ver que o resultado seria positivo. Letra B. Que expressão empregada no trecho sugere isso? A expressão verificação do milagre. Ele usava esse termo. Eu vou verificar o meu milagre, né? A verificação do milagre. Essa expressão sugere que o médico já esperava que o milagre fosse confirmado. Então, a resposta é verificação, por esse termo aí, verificação do milagre. Essa expressão sugere que o médico já esperava que o milagre fosse confirmado, né? Página 17. Letra C. Qual foi o resultado da cirurgia? O resultado da cirurgia foi surpreendente. Não houve o milagre conforme todos achavam que fosse acontecer. O médico, né, todo soberano, dessa vez não teve êxito e nem esperou para ver, certo? Então vamos ver a resposta. Ao invés de curar a cegueira do escritor, deu poderes sobrenaturais que não existem, que surgem do nada, não é? Que as coisas são realizadas sem a pessoa fazer nada, né? Sobrenaturais a seus olhos.
O que aconteceu com os olhos do escritor foi uma coisa sobrenatural, uma coisa diferente, né? Uma coisa que causa terror, né? Ou seja, ele ele passou a ver as pessoas em forma de caveiras, ou seja, seus olhos comiam a carne humana. Olha que horror! Bom, agora continuando, explorando o conto de terror. Número 1. Que sensações o conto Os Olhos que Comiam Carne despertou em você? Você vai dizer aí com a sua opinião sincera, tá? Provavelmente medo, pavor, pânico, curiosidade, fortes impressões, né? Vamos ver a resposta. Medo, pavor, curiosidade. Número 2. O conto de terror é um gênero predominantemente narrativo, porque conta uma história, pois apresenta também narrador, aquele que conta a história, personagem, né, que age entre si, tempo, em determinado tempo, onde foi, o espaço e a própria história que é o enredo. Com base nisso, responda as questões. Número 2A. Pergunta: em que momento se instala a complicação no conto? A complicação, o momento que vem a complicação, né? E os olhos que comiam carne. Quando ele constata que perdeu a visão. Resposta: quando o personagem principal constata, percebe que perdeu a visão. Letra B. Um dos acontecimentos mais importantes desse conto é a cirurgia. Que expectativa é criada no leitor em relação a ela? Pelo resultado. Será que vai ser positivo? Ou será que vai ser negativo? Será que vai dar certo? Né? A expectativa pelo resultado da cirurgia. Letra C. Qual é o momento de maior tensão? Aquele momento que prende a atenção da gente, né? O clímax nesse conto. Quando ele começa a enxergar as pessoas todas como um esqueleto, como caveiras, certo? O momento em que o personagem se desespera por enxergar apenas os esqueletos das pessoas, não vê mais ninguém, só esqueletos. Letra D. Explique de que forma o desfecho, o final da história de terror quebra a expectativa do leitor, né? O desfecho é surpreendente, porque apresenta uma atitude assustadora e imprevisível. Quando ele percebe que ele está enxergando de uma maneira errada uma maneira sobrenatural, ele fica tão nervoso que ele arranca com as próprias mãos os seus olhos, né? Esmagando-os com as mãos. Certo? Resposta. O desfecho, o final do conto lido é surpreendente porque apresenta uma atitude assustadora e imprevisível, ninguém esperava, né, do personagem principal, em que ele retira os próprios olhos, esmagando-os com as mãos. Quer dizer, ele preferia ficar cego a ver essas coisas tenebrosas, né, horríveis. Página 18. Número 3. Releia o trecho a seguir. 2, 3 voltas são desfeitas. A emoção é funda e o silêncio completo como de um túmulo. Olha as palavrinhas aí do conto de terror. O último pedaço de gaze rola no balde. O médico tem as mãos trêmulas. Paulo Fernando, imóvel, parado, espera a sentença final do destino. Nesse trecho é descrito o momento em que o paciente irá descobrir o resultado da cirurgia. Caso esse resultado fosse apresentado imediatamente, o efeito no leitor seria o mesmo? Não, tem que ter o quê? Suspense, né? Caso esse resultado... explique sua resposta relacionando-a à importância da descrição feita no texto. Quer dizer, se a pessoa falasse logo de uma vez do tipo da cirurgia, a história ia acabar, não ia ter suspense, certo? Então, as descrições são necessárias para poder dar mais terror,
a história para prender mais atenção do leitor? Resposta: não, pois o fato de adiar o desfecho, empregando descrições como a realizada no trecho, cria suspense para o conto de terror, deixando o leitor apreensivo. Se você falar logo de uma coisa, não tem graça, né? Agora, número 4. A presença de elementos sobrenatural, que são acontecimentos que fogem à compreensão pela razão, é uma das características do conto de terror. Identifique esse elemento no texto lido. Quando ele começa a ver as pessoas em forma de esqueleto. Aí está o sobrenatural, né? Resposta: o fato de escritor, após a cirurgia, que deveria curá-lo de sua cegueira, começa a ver esqueletos, né? Comer carne. Número 5. Releia outro trecho do conto, e metendo as unhas no rosto, afundando-as nas órbitas, e arranca, no movimento de desespero, os 2 glóbulos ensanguentados e tomba escabunjando no solo, esmagando nas mãos aqueles olhos que comiam carne e que, devorando macabramente a carne aos vivos, transformavam a vida humana em torno em um sinistro baile de esqueletos. A escolha de determinadas palavras em um conto de terror é fundamental para criar um ambiente macabro, aquele ambiente que causa terror, medo, aumentando o clímax do terror. Identifique no trecho acima exemplos de palavras e expressões empregadas com essa finalidade. Vamos lá na resposta. Unhas no rosto, né? Geralmente as pessoas não fazem isso, se unhar, né? Para se machucar. Afundando-as nas órbitas, glóbulos ensanguentados, a vista cheia de sangue, esmagado, quer dizer, olhos esmagados, olhos que comiam carne, a palavra macabramente, carnes dos vivos e esqueletos. Essas palavras já causam horror para a história de contos de terror. Número 6. Os contos de terror levam o leitor a refletir sobre a essência do ser humano. Como isso ocorre no conto lido? Ele leva o leitor a refletir sobre os sentimentos mais profundos e inconscientes, como a maldade e a obscuridade que estão ocultas no ser humano e só se revelam em momentos de desespero. Tem muitas pessoas que às vezes, até não sem ser numa história de terror, que passam pela sua ruindade interior a fazer maldades, né? Pessoas que matam, que gostam de ver sangue, que gostam de meter a faca em alguém. Então isso aí existe, né? Pessoas chegadas a isso. Continuando. Levar o leitor a refletir sobre sentimentos mais profundos e inconscientes. A gente não sabe o que se passa no interior de cada um, né? A maldade que tem lá dentro do interior, que pode prejudicar a outra e fazer alguma coisa. Vocês não vê aí pessoas que matam pais, homens que estão no meio da rua estupram as meninas novas, fazendo maldades, né? E matando-as, certo? Então, a maldade e a obscuridade que estão ocultas no ser humano e só se revelam em momentos de desespero. Página 19. Número 7. Leia o início de um conto de terror de Edgar Allan Poe. Durante todo o dia pesado, escuro e mudo de outono, repara só, olha só a como se refere aí esse trecho. O dia pesado, né? Olha para o conto de terror. Escuro e mudo de outono, em que nuvens baixas amontoavam-se opressivamente no céu, eu percorri a cavalo um trecho de campo de tristeza singular e finalmente me encontrei, quando as sombras da noite se avizinhavam, à vista da melancólica casa de User. Olhei para a cena que se abria diante de mim, para a casa simples, olha só, a casa era simples, e a paisagem também simples, do domínio, para as paredes frias,
né? Então, em relação às paredes, elas eram frias. Para as janelas, que eram paradas como olhos vidrados. Para algumas moitas e junças, e para uns troncos alvazentos de árvores mortas. Vamos lá. Querendo falar para vocês aí, ó. Moitas e junças são aquelas moitas juntinhas uma da outra que crescem à beira das águas, tá? E quando se refere a troncos alvacentos, significam cinzentos, pardos. Quer dizer, esses adjetivos acrescentam na história mais uma coisa macabra, né? Para o conto de terror. Então vamos lá. Na letra A. Que adjetivos são empregados para se referir ao dia? Então vamos ver. O dia, né? Pesado, escuro e mudo. Para a letra B. Que adjetivos são empregados para descrever o espaço onde personagens se encontram? Então eles se referem à casa simples, tá? A paisagem que também é simples, paredes frias, quer dizer, paredes frias que não trazem aconchego pra gente, né? Janelas paradas como olhos vidrados em cima da gente, troncos alvacentos, tá? Que são troncos cinzentos e pardos, árvores mortas e moitas e junças, moitas fechadinhas perto da beira das águas, tá? Letra C. Por que em contos de terror é importante descrever o tempo e o espaço? Porque cria um clima de suspense ao conto de terror, ok? E aqui nós terminamos com a correção. Eu só quero falar agora o restante aqui da página 19. O que acontece quando sentimos medo? Você já imaginou o que ocorre quando sentimos medo? Vamos ver. Como o corpo reage? Os pelos se eriçam, as pupilas se dilatam, a respiração se acelera, os batimentos cardíacos disparam, a saliva diminui, o estômago se contrai, inicia a queima das reservas de gordura e a circulação sanguínea se concentra nos músculos. Então, para isso tudo aí, né, para quem assiste um conto de terror, essas características podem ser desenvolvidas no leitor, certo? Então, aqui nós terminamos a nossa correção. Peço a vocês que façam correção direitinha, tá? Quem não tem livro, passando para o caderno, certo? Já tem as perguntas, porque eu já mandei as fotos, qual copia e responde no caderno. O pessoal do livro responde no livro, com toda atenção, com uma letra legal e legível, para quando vocês me mandarem as fotos das atividades, eu consegui ver direitinho, tá? Então fica aqui o meu abraço, tá? E um beijo bem carinhoso para vocês. Fica com Deus.